Muito bem, de volta, continuando com as competências dos juízes federais, competência da Justiça Federal em primeira instância. Estamos estudando o artigo 109 e seus incisos. Aula passada estudamos artigo 109 até o inciso 2º e agora, ou até o inciso 3º, e agora continuando, vamos para o inciso 4º, onde temos mais uma competência da Justiça Federal em sua primeira instância, mais uma competência de um juiz federal para o processamento e julgamento de uma ação em que haja, de acordo com o inciso 4º, crimes políticos, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então veja, se alguém está sendo acusado do cometimento de um crime político, ele será processado e julgado onde? Em um juiz federal. E atenção aqui que existe uma situação interessante, nós comentamos em aulas passadas, mas é bom que se repita, né, que se dê destaque a esta observação. Nós bem conhecemos esta dinâmica recursiva entre as instâncias aí do Poder Judiciário. Na primeira instância se recorre para a segunda instância, mas de um juiz de direito dos estados ou de um juiz federal se recorre para o Tribunal de Justiça do Estado, para o Tribunal Regional Federal. Esta é a sequência lógica, né? Mas cuidado, porque no julgamento de crime político, né? o crime político foi processado e julgado ali pelo juiz federal, é sua competência, mas aí o recurso cabível de uma decisão dessa não vai passar lá para o Tribunal Regional Federal, não vai. Também o recurso de um julgamento de um crime político não vai nem mesmo para o Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal Superior da Justiça Federal, vai diretamente para o Supremo Tribunal Federal. Vai diretamente para o Supremo Tribunal Federal. É uma exceção aí, é um detalhe importante, chama bastante atenção e por isso que é também bastante cobrado em prova de concurso. Quem é que julga o crime político? Juiz federal. Se couber recurso, se houver recurso, vai para onde esse recurso? Supremo Tribunal Federal. Não para o Tribunal Regional Federal. Não para o Superior Tribunal de Justiça. Direto para o Supremo. Então, um detalhe importante que você não pode perder de vista. Então, os crimes políticos e as infrações penais. Infrações penais. Crime de dano, digamos, né? Em detrimento de bens ou serviços ou interesses da União. Crime de dano, peculato, enfim, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Agora, infrações penais excluídas as contravenções. Se for contravenção, a competência fica lá mesmo com o juiz de direito da Justiça Estadual, né? Somente se forem configurados crimes praticados em detrimento de bens da União, bens, serviços e interesses da União, entidades autárquicas e empresas públicas federais, então a competência é do juiz federal, né? Exclui-se as contravenções e também ressalvado, é claro, a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral por serem justiças temáticas, Este foi o inciso 4º e nós vamos para o inciso 5º do artigo 109. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução no país, o resultado tenha o dever de ter ocorrido no estrangeiro reciprocamente. Então veja bem, para memorizar, é competência de juiz federal processar e julgar aquelas ações em que se esteja apurando o cometimento de crimes previstos em tratados,
ou convenção internacional. Quando iniciada a execução no país, iniciou a execução no Brasil, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente, iniciou no estrangeiro, deveria ter ocorrido no Brasil. Então, nessa situação de crimes, previstos em tratados ou convenções internacionais, quando iniciada a execução no Brasil, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Vamos gravar mais uma competência do juiz federal, E temos também aqui o inciso 5º inciso 5º do artigo 109. Aí dá para perceber que se trata de uma emenda constitucional, As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste mesmo artigo 109 que nós estamos estudando. Lá no parágrafo 5º, será a matéria da nossa próxima aula, os parágrafos do artigo 109, mas nós temos o seguinte, trouxe para você aqui. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, o nosso PGR, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante quem? Poderá suscitar perante o STJ, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, o crime é um atentado contra os direitos humanos, mas digamos que o processo esteja correndo ali no juiz de direito da Justiça Estadual. Mas isso é um crime muito grave. E se verificando ali, aquele crime consta de tratado internacional que o Brasil é signatário, que o Brasil se comprometeu a combater aquela violação dos direitos humanos, e pela gravidade, o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público da União, Ministério Público Federal, e pode requerer, solicitar ao Superior Tribunal de Justiça que haja um deslocamento de competência, que saia aquela ação que está tramitando em um juiz de direito da Justiça Estadual e vá para um juiz federal. É isso que nós temos aqui no inciso 5A do artigo 109. Esta possibilidade de que crimes contra os direitos humanos tenham deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal de primeira instância, conforme nos diz aqui, nos anuncia o parágrafo 5º deste mesmo artigo 109 que nós estamos trabalhando. Muito bem, vamos agora para o inciso 6º, onde teremos mais uma competência do juiz federal. Os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Deste inciso 6º, eu quero destacar o seguinte, que eu já vi questão de concurso tentando complicar a vida do candidato. Tem aqui crimes contra a organização do trabalho. Aí o examinador colocou lá uma alternativa em que crime contra a organização do trabalho seria de competência da Justiça do Trabalho. Não, errada. Assertiva, completamente errônea, porque a Justiça do Trabalho não possui competência criminal, não julga crime algum. Justiça do Trabalho não julga crime nenhum. Então, não caia em uma armadilha dessas que porventura venha lhe preparar o examinador da sua banca de concurso. Os crimes contra a organização do trabalho é de competência do juiz federal. E também aqui, complementando a leitura do inciso 6º, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica e financeira. Muito bem. E agora nós vamos para o inciso 7º do artigo 109, onde teremos mais uma competência do juiz federal
o habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. A ideia aqui, o que se observa de forma prática aqui, né, que você precisa compreender, é que, por exemplo, um delegado da Polícia Federal, digamos que esteja cerceando a liberdade de alguém por ilegalidade ou por abuso de poder, né, e já esteja com a liberdade desta pessoa privada ou esteja ameaçando de privar. Aí um habeas corpus será ajuizado, será impetrado onde? Junto ao juiz federal. Junto ao juiz federal, né? Lá na primeira instância da Justiça Federal. É o que nós temos aqui neste inciso 7º, né? De forma bem prática, de forma que possa melhorar, facilitar a sua compreensão. E o inciso 8º. Os mandados de segurança e o habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Muitas autoridades, né, possuem ali aquele chamado fórum por prerrogativa de função, algumas ações dos tribunais regionais federais, dos tribunais superiores, já são ações originárias desses tribunais. Então, se não for um caso dessa, de ação originária de um tribunal regional federal ou de um outro tribunal, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade, o quê? Autoridade federal. Federal, né? Será justo, uma ação dessa de mandado de segurança ou de habeas data será ajuizada em o juiz federal. O que você tem que pegar aqui? Tem que segmentar as ideias desse inciso 8º. Quais são as ações que estamos tratando? Mandado de segurança, uma violação a um direito líquido e certo de alguém, ou um habeas data, né? Uma negativa de acesso à informação, uma negativa de correção de dados constantes de registros públicos. Se a autoridade que cometeu, né, que violou esse direito líquido e certo, ou que negou este acesso à informação, for uma autoridade federal, que não tenha, né, que não caia na competência originária dos tribunais, a competência para impetrar, né, a instância judiciária onde se vai impetrar esse habeas data ou este mandado de segurança será na primeira instância da Justiça Federal, será junto a um juiz federal. Autoridades federais que figurarem aí no polo passivo de um habeas data ou de um mandado de segurança, desde que não seja competência originária dos tribunais. É o que nós temos no inciso 8º e nós já vamos para o inciso 9º. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Então, é comum que existam aí aeronaves e embarcações militares, se ali dentro, mesmo que não sejam embarcações militares, se ali dentro for cometido um crime militar da Justiça Especializada Militar, então isto estaria fora da competência do juiz federal, mas qualquer um outro crime cometido a bordo de navios ou de aeronaves será de competência de um juiz federal. É o que nós temos no inciso 9º, né? E agora nós vamos para o 10º. Os crimes de ingresso ou de permanência irregular de estrangeiro. Estrangeiro ingressou no país irregularmente, configurando-se crime. Estrangeiro permanece no país irregularmente, configurando-se crime. A competência é do juiz federal. Também é competência do juiz federal a execução de carta rogatória após o exequatur. Quem tem como competência, né, conceder esse exequatur a cartas rogatórias é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Um país estrangeiro aí solicitou ao Brasil, né, solicitou cumprimento de alguma diligência,
em um processo que está lá em curso, esta solicitação vai para o STJ. E se o STJ, se o nosso Superior Tribunal de Justiça, concede o exequatur, a ordem de execução daquela diligência requerida em carta rogatória, se manda para o juiz federal da área respectiva, né, para que cumpra esta carta rogatória, né, após este exequatur, e também a sentença estrangeira. Então veja só o que nós temos no inciso 10. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após exequatur, e de sentença estrangeira após a homologação. Também qual é o tribunal competente para homologar sentença estrangeira? Uma sentença foi proferida contra alguém que, digamos, esteja aqui no Brasil, foi proferida lá em um estado estrangeiro. Para que esta sentença tenha validade aqui no Brasil, é preciso que ocorra uma homologação, que esta sentença estrangeira seja homologada, seja aceita no Brasil, e o tribunal com competência para homologar uma sentença estrangeira é também o Superior Tribunal de Justiça. Mas, após homologar, o cumprimento, a execução é enviada para quem? Para um juiz federal. E continua o inciso 10. Inciso 10 nós temos diversas informações, né? As causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Se alguém está pleiteando se naturalizar brasileiro, o juiz competente para processar e julgar uma causa dessa é o juiz federal. Eu vou ler novamente para você aqui o inciso 10, porque ele traz diversas informações e nós não podemos passar daqui, né, devendo nada. Veja só as competências da Justiça Federal de primeira instância e de um juiz federal, que estão aqui anunciadas no inciso 10 do artigo 109. Será processado e julgado em um juiz federal os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. Estrangeiro ingressou no Brasil ou aqui irregularmente, ou aqui permaneceu irregularmente, e isso se configurou crime, este crime será processado e julgado por quem? Por um juiz federal. A execução de carta rogatória após o exequatur e de sentença estrangeira após homologação, né? Então, a execução de carta rogatória, um país estrangeiro está com um processo tramitando por lá, o Poder Judiciário de um país estrangeiro, e aí precisa que alguma diligência seja cumprida no Brasil. Ele envia para o Superior Tribunal de Justiça, esta carta rogatória, este pedido para o cumprimento de diligência. Se o Superior Tribunal de Justiça concede o exequatur, o execute-se, o faça-se, ele não vai fazer, ele apenas vai autorizar. Manda para o juiz federal da área ali, onde devam ser feitas as diligências. Do mesmo modo, uma sentença estrangeira proferida, né? E aí, para a homologação, solicitou-se ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, a homologação daquela sentença estrangeira, foi homologada, o cumprimento, a execução vai se dar por intermédio de quem? Por intermédio de um juiz federal, né? E fora isso, aqui no inciso 10 ainda temos como competência dos juízes federais aquelas ações em que se discuta nacionalidade. Muito bem. Agora nós vamos para o inciso 11º, é o último dos incisos que trazem aqui as competências do juiz federal. A disputa sobre direitos indígenas. A disputa sobre direitos indígenas é mais uma das competências da Justiça Federal em sua primeira instância. Gente, aqui nós encerramos estas competências da Justiça Federal, mas nós teremos mais uma aula ainda daqui a pouco para estudarmos tudo que se detalha, tudo que se informa aqui nos parágrafos do artigo 109. Eu aguardo você até daqui a pouquinho.